Irmãos, eu convido a igreja a abrir comigo a perfeita, eterna e bendita palavra do Deus bendito, eterno e perfeito, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Vamos ler dos versículos 35 a 43. Eu creio que essa mensagem é pertinente a este momento, desafiadora, uma mensagem para a família inteira. Mateus capítulo 24, versículos 35 a 43. Se você puder ficar em pé durante a leitura, eu uso uma versão aqui, eu não sei se, hoje em dia não existe uma versão única aí, né? Mas diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, versículos 35 a 43. Diz o Senhor Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Uma pausa. Ele está respondendo a uma pergunta feita no versículo 3 deste mesmo capítulo. Estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então ele está dizendo a respeito disso, do dia e da hora. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando então dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus me capacite, nos capacite todos a entendermos e vivermos esta palavra. Pode assentar. O que um pai de família cristão faz ao ver aproximar-se o Apocalipse? É uma pergunta e eu pretendo trazer essa resposta aqui e como um desafio. Eu coloquei, vamos ver se eu vou conseguir aqui, naquele canto lá. Aí. Deixa eu ver aqui como volta. Entendi. Antes de eu entrar sobre o que fazer, eu quero trazer aqui para os irmãos algumas informações sobre a Arca de Noé e o dilúvio hoje. A gente vai fazer uma viagem no tempo hoje, no passado de Noé. Ele fala nos dias de Noé, e ele fala para aquele povo que estava presente com ele ali, Jesus Cristo, há cerca de 2000 anos atrás. Então Jesus fez esse salto temporal. Ele falou para o tempo presente, a respeito do passado, de Noé, do dilúvio, e a respeito da sua vinda, a sua volta agora, né? E também sobre o fim do mundo. E eu quero apresentar uns fatos aqui interessantes. São breves. Tem depois, se você quiser, as referências, mas apenas alguns destaques para nós atualizarmos. Em 1987, Ron Waite descobriu, coloquei entre aspas aí, a Arca de Noé na região do Ararat. O governo turco confirmou oficialmente a descoberta
E a visitação à arca hoje ela é permitida, ela é aberta. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 4, descreve, né, a arca que ela descansa sobre os montes de Ararat, né, uma cadeia de montanhas que fica naquela região da Turquia. Estou trazendo isso porque nós vivemos uma época de muita descrença, né, inclusive entre cristãos, da negação sobre o dilúvio, da criação e de tudo isso. Mas há fatos que estão aí. Esse é um deles. Eu deixo claro aqui que nem todos acreditam, né, na sua descoberta, mas você pode depois ler. Eu li o artigo dele, algumas coisas que algumas poucas pessoas fizeram, né, tem um site com todo o trabalho dele documentado. Um outro fato interessante aqui, que não faz parte do trabalho aí desse pesquisador, ele não era arqueólogo. Estima-se que na formação Karoo, fica na região da África do Sul, exista cerca de, é um número surpreendente, 800 bilhões de restos de fósseis. 800 bilhões. Isso aí não há debate. Há uma unanimidade porque tantos arqueólogos, geólogos, ou cristãos ou não, incrédulos ou não, evolucionistas ou criacionistas, concordam com isso. E eu quero chamar a atenção para uma descrição em Gênesis capítulo 7, versículos 21 a 24. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Lembrando que os dinossauros são répteis. Vamos lá. Dinossauros, essa palavra ela vem surgir só no século XIX, né? Um lagarto terrível, assustador, né? Literalmente esse é o significado. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E além de tudo isso, diz a Escritura, prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, né? O dilúvio, 40 dias, mas as águas ainda ficaram 5 meses cobrindo toda a face da terra. Um detalhe interessante ainda. Em Ashley Beds, nos Estados Unidos, há uma enorme área de restos humanos soterrados, junto com, olha só que interessante, tudo isso aí junto, é como um grande cemitério de lamaçal. Animais marinhos, baleias, botos, tubarões, cervos, dinossauros, plesiosauros, porcos, rinocerontes, cavalos, mastodontes, lagartos gigantes, mamutes, elefantes, cães e ovelhas. Isso nos Estados Unidos. Em todo o mundo há evidências a respeito de uma grande catástrofe. Exatamente como diz o texto de Gênesis capítulo 7, versículos 21 a 24. Agora, indo o pós-dilúvio, nós falamos da evidência hoje, de alguns historiadores do passado. O historiador caldeu Berosus, do século 3 a.C., cita 10 reis pré-diluvianos e um barco que podia ser visto na região da Armênia, mesma região do Ararat. Isso é um registro histórico. José foi um historiador judeu, que foi também general, né, foi comandante de exército. Já no século I depois de Cristo, afirmou que a arca poderia ser vista ainda em sua época. Ele deixou isso escrito nos seus registros. Em todos os continentes há menções de um dilúvio universal, inclusive entre tribos aqui no Brasil. Não existe nenhum lugar, nenhum continente no mundo onde não exista uma referência
a um dilúvio universal. Continuando ainda, quero tratar sobre a arca, o dilúvio e as profecias da volta de Jesus e do fim do mundo. Vimos o passado, o presente e o que tem a ver isso quando Jesus trata de Noé, do dilúvio. E o título é o que um pai de família, dependendo da tradução, ali fala de um senhor, um dono da casa, né? Na minha tradução está pai de família. Mas eu trouxe porque Jesus fala sobre isso. É o contexto que ele traz para nós a respeito do que aconteceu no passado e que estava ainda na memória ali, não havia debate naquela época entre os judeus. Mas agora ele passa para o futuro e ele dá um aviso para nós e pesa sobre os nossos ombros. E como ele não usou literalmente o termo pai ali, no grego não é pai, é literalmente o senhor da casa. E a gente sabe no nosso contexto social hoje que tem mulheres, né, que são as responsáveis pelas casas. Então a aplicação aqui é se você é responsável por uma casa, por uma família. Esse desafio está sobre você. Eu vou ser breve, porque nós não temos tempo aí disponível para ver todos os detalhes. Eu vou deixar aí esse slide disponível, se alguém quiser baixar, né? Jesus cita Noé e o dilúvio como eventos reais e proféticos. Ali ele cita a respeito disso. Como foi nos dias de Noé, assim também será. Então ele fala do passado e do futuro escatológico. No capítulo 24 de Mateus, ele fala sobre o ódio que viria. Vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. O ódio a Jesus e aos cristãos. E nós estamos sendo atacados em todos os lugares. Pastoreando, eu comecei 2 ministérios, meus primeiros ministérios foi como co-pastor. Isso foi em 1994. Comecei em 1994, então 28 anos aí, né, pastor? Eu não sei quanto tempo o irmão tem, né? Mas se não for igual, estamos ali, né? Ou mais, né? Mas eu lembro que na época, na década de 90, até início de 2000, quando nós falávamos sobre algumas coisas assim, a gente tratava mais de países lá do Oriente, países que impediam a entrada ou não aceitavam a permanência de missionários. Mas o que a gente vê hoje já é um discurso abertamente anticristão no nosso país. Já é uma intolerância. É uma intolerância. Mas Jesus já avisou. O aumento da injustiça e da violência. Ele fala assim que por se multiplicar a iniquidade, a anomia, injustiça, o amor de muitos, que aconteceria? Esfriaria. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem um irmão, uma irmã que estava na igreja, hoje não está mais. Não está mais nem em Cristo. Não comunga com nada, e como diz lá em Pedro, né? Ele compara uma pessoa assim que fala que é como uma porca lavada que volta para o chiqueiro. Então, está aumentando cada vez mais isso. Eu tenho amigos de ministério que se desviaram de uma maneira terrível. Estudamos juntos, começaram bem, foram bênçãos. E aí eu entendo bem o que Paulo diz, né? Quem está em pé deve cuidar para não cair. Só cai quem está em pé. Guerras e rumores de guerras. Não precisa nem dizer, não é? Estamos prestes a ver uma possível guerra aí. E que vai alcançar as nossas fronteiras, né? Aqui na Venezuela a gente tem já soldados, né? Tanto da China, olha só que interessante, né? Do Irã. Que interessante. Nas nossas fronteiras. O Brasil não vai ser poupado desses eventos, né? Se os Estados Unidos intervir na possível invasão da China, né, em Taiwan, as coisas vão ficar piores. Guerras, rumores de guerras. Fomes, e eu coloquei entre aspas ali, pandemias, lá não tem esse termo, né, mas ele fala sobre pestes que viriam.
E eu lembro quando surgiu, a gente nem sabia exatamente o nome, né? Que Covid. Tinha outro nome, né? Qual que era o primeiro nome lá, que era de Corona? Era mais o Corona, né? Corona, Covid, que a gente 1, 2, eu lembro quando eu preguei, falei sobre isso. Agora nós temos essa aí do macaco. E virá. E até sugiro aí que nós usemos tudo isso como um link para aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, num país irrelevante assim, que não fazia parte de nada, não era Roma, não era no centro de Roma, era subjugado por Roma, 2000 anos atrás. Está aí. Não existe coincidência. E aí ele diz, então virá o fim. Estamos vivendo esses tempos, esse período. O que um pai de família cristão faz ao ver aproximar-se o Apocalipse? Você acredita nisso? O que você pensa a respeito da sua responsabilidade em relação à salvação? Será que de fato existe uma interferência que seja benéfica ou maléfica, de modo que a gente pode atrapalhar a salvação de alguém? Isso aí a gente pode deixar para as salas de aulas, né? Debate teológico a respeito de predestinação, salvação. O fato é que o que nós vamos ver aqui deve ter um impacto muito profundo no nosso coração. Por quê? Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, porque ele tem a ver com Noé. Se você já leu o capítulo 11, geralmente a gente fala que é o capítulo do quê? Da fé? Dos heróis da fé. Geralmente eu digo que só tem um herói aqui. Todos os outros aqui foram salvos. E na realidade Jesus nem é herói, né? Jesus é Deus. O grande personagem aqui, Jesus Cristo. Amém? Ele é o grande personagem aqui. Todos os outros, e todos os versículos aqui praticamente começam com duas palavras. No grego é só uma, né? Pela fé. É um instrumento, pela fé. Pela fé, Abel. E vai, pela fé, pela fé, pela fé. E ele diz, sem fé é impossível. Olha que interessante. Impossível agradar a Deus. E aí, em seguida, ele fala de Noé, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Gênesis deixa claro lá, né, que nunca havia chovido ainda naquela época, né, um vapor subia da terra e regava toda a terra. Temeu. Ele foi avisado, se não me engano, ele tinha 500 anos, se não me engano, quando ele foi avisado sobre o dilúvio. Interessante que os filhos dele, e que na minha opinião, alguém lembra o nome dos 3 filhos? Fala, Sem, Cã e Jafé. Lá em Gênesis fala que eles, quando nós tem 500 anos, 600 anos, né? Não, o dilúvio vem, né? Quando ele tem 600 anos, não é isso? Há 500 anos nasce os seus filhos, né? Sem, Cão e Jafé. Eu tenho uma opinião que aí são trigêmeos, assim como Abraão fazia parte também de trigêmeos, alguns séculos depois. Mas nascem esses aí. Mas se a gente faz um cálculo de linha cronológica, quando Deus vai avisar Noé, ele não era pai ainda. Ele ficou séculos sem ter filhos. É interessante que a Bíblia sempre coloca, né, alguns detalhes assim, né, sobre homens de Deus que têm dificuldade de gerar, né? Mas os filhos vão nascer cerca de 100 anos antes do dilúvio. Na minha opinião, mudou tudo. Quem é pai aqui sabe disso, e é mãe. Mãe nem se fala, né? Isso é uma coisa que homem nenhum, pai nenhum discute. Os nossos filhos amam mais a mãe. E casos raríssimos é diferente, né? Então a gente perde essa aí e aceita. Tanto que não existe nem palavrão para pai, né? Não existe palavrão para pai. Se quer arrumar uma confusão, o palavrão é para mãe.
Então a mãe ganha em tudo. Mas o pai, quando é pai de verdade, quando nasce o filho, muda tudo, a maneira de ver o mundo. Não sei se você já viu reportagens, às vezes, de estupro de crianças, meninos, meninas. Quem é pai, aquilo dói no coração quando você vê notícias sobre uma criança, um adolescente que morre, ou é assassinado. Esses dias atrás, uma moça lá em São Paulo, foi no Rio, filmaram ela sendo alvejada e caindo assim. E a gente que tem filho, isso é uma dor anormal, é ou não é? É anormal, não faz parte do pai despedir filho. É o contrário. Então, Noé tinha sido avisado, e aquele prazo de 120 anos refere-se ao tempo em que o dilúvio viria. Mudou tudo, porque agora não era só ele e a esposa. 3 meninos que no prazo aí que o dilúvio viria, 100 anos, casam-se e entram na arca com ele. Noé, então, nesse prazo de 100 anos, ele vai construir essa arca, possivelmente 120 anos. Vou ler de novo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para salvação de quem? Da sua casa ou da sua família. A palavra casa e família, tanto no hebraico quanto no grego, é a mesma. O que ele fez? Preparou a arca. Sabe qual era mais ou menos a altura da arca? A altura? Mais de 9 metros. Mais ou menos 125, 130 metros de comprimento. Imagina para você envergar madeira, cortar madeira. Eu acredito que Deus deu a planta para ele, porque não bastava apenas dar aquelas medidas. Pensa no trabalho que ele teve. 120 anos. Não foi uma coisa fácil. Para salvação da sua família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O pai de família cristão deve crer no que Deus fala e obedecer o que Deus determina na Bíblia Sagrada. Foi isso que Noé fez. Havia alguma evidência de dilúvio? Essa palavra nem fazia sentido. Não chovia. Ele diz lá, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, veja, temeu. E para a salvação da sua família, preparou. O temor é algo do coração em relação a Deus, porque ele creu. E o preparar é ação, é obediência ao que Deus determinou. Não tinha plano B. A arca, tanto que a arca, ela vai se tornar um símbolo de Cristo. Um símbolo de Cristo. Estar em Cristo, estar na arca. Para poder salvar-se da ira de Deus. Interessante que Jesus fala em João capítulo 5, que ele fala que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o direito, a autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem, por causa da sua encarnação. Jesus estará no juízo final. O Salvador, que morreu, é o juiz, que também condenará. O padrão está aí. E Jesus lembra então, e usa, dentro daquele contexto de Mateus 24, ele fala do pai de família, citando Noé. Essa responsabilidade hoje está sobre mim, está sobre você. Entenda bem, hoje eu e a minha esposa, estamos o ninho vazio, mas eu não estou com síndrome não, eu estou achando até bom. Ela já é mãe, mas ela sente falta, de vez em quando uma desculpinha para o filho ir lá almoçar, ou para a gente ir lá, e tal. Mas minha responsabilidade não acabou.
Eu sou referência para os meus filhos ainda, e agora eu sou referência para a família das minhas noras. Se Deus me abençoar com netos, eu vou ser referência para os meus filhos, para as famílias das minhas noras e para os meus netos. E isso, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, isso vai acompanhar você. Estou falando, se você é pai, vai te acompanhar. Eu não sou um cristão evangélico. Se é cristão, não interessa. Se você tem esse nome sobre você, cabe aquilo lá que foi dito, né? Não toma o nome de Deus como em vão. Uma coisa interessante lá em Êxodo 20, né? Quando ele fala tomar, a gente entende errado. A gente pensa que é falar. Algumas pessoas falam, filho, para de falar o nome de Deus, fica falando o nome de Deus à toa, mas lá não fala o nome de Deus em vão. Ele diz, não toma. Significa ali que ele fala, Deus não vai ter por inocente aquele que toma o seu nome em vão, é aquele que traz esse nome sobre si. E a gente sabe que Deus tem um nome hoje, né? Jesus Cristo, a expressa imagem da pessoa de Deus. E se nós falamos que somos cristãos, já nos tornamos referências. Já não há ninguém diante de Deus que seja desculpável. Romanos fala isso. A nossa consciência nos acusa. Nós conhecemos a verdade. Mas nós trazemos essa responsabilidade. Não tem como tirar. Não tem como eu falar. Eu posso falar. Fulano, não olha para mim, olha para Jesus. Eu vou te perguntar uma coisa. Como é que ele vai ver Jesus? Me diz aí. Se não for na minha vida ou na sua vida. João fala, ninguém viu a Deus. No sentido de Deus, no seu ser. Que Paulo fala que ninguém viu nem pode ver. Mas quando nos amamos uns aos outros, Deus está onde? Em nós. E em nós é aperfeiçoado o seu amor. A minha oração a Deus, e eu falo como um cristão, um pai cristão, é que Deus me dê graça de, não sei se seria arrebatado, se vou morrer, se for para escolher, né? Você já sabe qual é a opção, né? Mas, se eu tiver que morrer e tiver tempo, eu quero me despedir com a mesma honra que homens que não foram perfeitos tiveram. Se você pensar, um homem como Jacó, ele não era perfeito. Mas ele serviu de exemplo ali na despedida da sua família. Porque, digo uma coisa, a gente pode perseverar se viver 100 anos, pode perseverar 90 anos. Se você cair no 98º ano, vão lembrar da sua queda. Essa é a história de Salomão, um pouco da história de Davi. Mas a Bíblia vai dizer, lá no começo da vida de Salomão, né, que ele amava o Senhor, ele andava nos seus mandamentos, não é? E Israel prosperava, era abençoado, todas as nações, irmãos, todas as nações vinham até Salomão para ouvir. Eles queriam saber como é que essa nação é abençoada desse jeito. Eles não invadem outras nações, eles não roubam outras nações. O PIB de Israel era tão alto naquela época, que prata lá era que nem brita, não tinha valor. A rainha de Sabá, lá na África, chega até lá, ela fica, o texto diz, ela ficou como fora de si, porque não fazia sentido. Ele cuidava dos servos dele, eles se vestiam como reis. Ela olhou os servos, ela olhou as palestras dele, ele era palestrante, sabia? Todos os reis iam até lá. Palestrante. Você pode ver Provérbios. Você vai ver que tem muitos dos provérbios que são escritos para reis. E ele ensinava sobre a justiça. Só que aí quando ele começa a amar a si mesmo, e vai expressar esse amor sendo já um idoso. Desculpa a palavra, né? Ele se tornou um velho safado. O que ele faz? Ele permite que Satanás coloque fincas, pilares em Israel. Ao ponto de
o escritor de Reis dizer que ele serviu Astarote, a deusa dos Sidônios, Baal. Eu tenho um conhecido, ele já está na glória, ele foi um dos missionários, antigos missionários batistas aqui no Brasil, lá no Nordeste. Ele, norte-americano, e ele não quis voltar para o país dele. Então, são comuns esses casos aqui. Ele ficou viúvo. Algum tempo depois, descobriu-se que ele estava traindo, estava tendo um caso com a esposa de um pastor lá no Nordeste. Algum tempo depois, 1 ano, 2 anos depois disso, Deus o colocou numa cadeira de rodas e o levou. Toda a história dele acabou. 120 anos, não acabou a história de Noé. Mas foi importante porque os seus filhos entraram. Jesus vai dizer que eles não notaram que o dilúvio veio, e nem que eles entraram na arca. Mas os seus filhos entraram. O pai de família cristão deve crer no que Deus fala. Você acredita na Bíblia? Você acredita mesmo? Ou você e eu, ou eu, escolhemos o que cremos. Aquilo que é bom para mim. Veja só uma coisa simples, a Bíblia fala muito de perdão, não é? Às vezes nós nos gabamos, eu não perdoo, bateu, levou. Nos gabamos de coisas pagãs, mas falamos que bênção, irmão. Não perdoamos, não queremos pedir perdão. E aí pedimos perdão a Deus. E criticamos, né? Está rezando o Pai Nosso. Não é? É um versículo. Uma oração linda. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Uma coisa simples. Odiamos, falamos mal. Jesus pegou a lei lá. Ele não diz, Jesus quando pregava, ele não falava assim diz o Senhor. Ele falava assim, eu porém vos digo. Foi dito aos antigos, não matarás. Aí ele pega, vai profundamente no meu coração e no seu coração do cristão e fala, se você se irá sem razão contra o seu irmão, o que você é? É um assassino. E João vai escrever isso também. Aquele que odeia o seu irmão, não é de fato um cristão. E até ele fala, se você xingar, né? Raca, significa tolo. Se você ofender seu irmão, você pode ser réu do fogo do inferno. Se você matar literalmente, você pode ir para o sinédrio. Prestar conta para os homens. Mas se você ofende, gente, quantos pais ou mães chegam para o filho, você não vale nada, você é burro, você não vai dar nada na vida. Às vezes as crianças crescem naquele ambiente. As palavras, né? Jesus falou, nós vamos ser julgados pelas palavras. As nossas palavras, elas representam a nossa fé. É uma responsabilidade tamanha, porque o nosso Deus chama-se Logos, palavra. É só um exemplo do que ele fala lá. Aí ele fala, se a sua justiça não superar a dos fariseus, de modo nenhum você vai herdar o reino dos céus. Porque para os fariseus era assim, eu nunca matei. É a salvação pelo eu nunca, né? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. E Jesus vai acabando com esses argumentos. Essa é a justiça do fariseu. Se a sua, cristão, não for superior, quem fala lá é o Salvador. De modo nenhum você vai entrar. Tanto que ele fala para Nicodemos. O que ele fala para Nicodemos? Mestre da lei?
que falava assim: o senhor é bom mestre, o senhor vem de Deus. E Jesus é bem direto, falou: Nicodemos, se você não nascer de novo, quer dizer, o nosso estado é irremediável. Se você não nascer de novo, você não pode entrar. Aliás, você não pode nem ver o reino dos céus. O pai de família cristão deve conscientizar-se que sua perseverança na fé e na obediência a Deus é determinante para a salvação ou para a perdição de sua família. Conscientizar-se. Olha só, por que eu coloquei a palavra conscientizar? Por causa desse verbo aqui, ele temeu. Porque ele acreditou no que o Senhor havia dito. E é assustador. É assustador. Adalto Lourenço, ele calcula que naquele período havia cerca de 2 a 3 bilhões de pessoas. Quantos entraram? 8. E ele fala: assim será nos dias da minha vida. Isso não te causa medo, não? Irmãos, a minha oração diária, eu falo isso para a glória de Deus: Deus não me deixa cair. Deus me dá graça para eu perseverar até o fim. Jesus nos ensinou a não confiar em nós mesmos. Irmãos, 8 pessoas entraram. Nenhum parente das noras entraram. 8 pessoas. Ele temeu, porque ele tinha filhos. E se ele parasse a construção da arca, ele se perderia, seus filhos se perderiam. E aqui é esse ponto que eu quero chegar, para você pensar nisso aqui. Vou terminar com esse versículo aí. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Jesus vai colocar aqui no mesmo texto 2 pais. O pai Noé, o pai Ló e as famílias. E vai trazer novamente os eventos apocalípticos. Lucas 17, 20 a 37 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, ou entre vós. As 2 traduções são possíveis. E disse aos discípulos, agora diz para nós: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Quer dizer, ele virá do trono glorioso dele. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Pai Ló, pós-diluviano, semita, sobrinho de Abraão. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos, olha que interessante, da esposa de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, família. Um será tomado, outro será deixado. 2 estarão juntas moendo
Uma será tomada, outra será deixada. 2 estarão num campo, um será tomado, outro será deixado. E respondendo disseram: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Noé salvou a si e sua família. Amém? Salvou. Depois do que aconteceu, já é outra história com referente a Cã. Ló salvou-se e perdeu sua família. Depois você pode conferir lá. Agora, talvez você não vai lembrar o primeiro e o segundo ponto. Tem a ver com obediência até o fim. Ló começou bem, junto com Abraão, prosperaram, distanciaram. Só que Ló era guiado não pela palavra do Senhor como Abraão. Em certo sentido não tinha nada de errado querer prosperar, mas ele foi para um lado. E prosperou em Sodoma, Gomorra. Os versículos estão aí, depois você leia. De tal modo que ele se tornou um dos juízes daquela cidade. E eram várias cidades, era um conjunto, Sodoma, Gomorra e várias outras cidades ali. Se você ler o capítulo 18 de Gênesis e comparar com 19, o capítulo 18 começa com um homem, Jeová lá, e 2 anjos. Eles se aproximam de Abraão, que estava na tenda, na porta, calor do dia. Abraão os vê, vai em sua direção, dobra-se e fala: fica comigo, vou preparar um cordeiro, eu acho. E ele prepara um banquete. Imagina a confusão lá que foi, né? Pedindo para todo mundo fazer. Eles falam: nós vamos ficar. Eles comem. O Senhor fala: eu não vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer, porque eu sei que ele vai instruir os seus filhos. E aí ele fala, e nós temos aquele texto lindo, ele intercedendo sem falar o nome, por Ló, seu sobrinho e sua família. E aí você tem o quadro do capítulo 19. O Senhor não vai para Sodoma, ele manda os anjos. Ló encontra os anjos e fala para os anjos: vem para minha casa. O texto diz não. Ele insistiu: vem para minha casa. Eles não. Até que constrangidos eles vão. Depois há uma tentativa lá de estupro, tanto de Ló. Ele chega ao ponto de oferecer as filhas. E os anjos falam: nós vamos destruir essa cidade. Ló, nós vamos destruir essa cidade. O texto diz que ele teve que ser pego pelo braço para ser tirado de lá. O interessante é que a Bíblia e os anjos vão falar: o teu filho, os teus genros. Parece que ele tinha filho, não era só filha. Depois você leia lá. Tiveram que ser levados. E eles falam: olha, vai descer fogo do céu. Vai embora. Não olha para trás. Ele fala: não, tem uma cidade aqui perto. Deixa eu ficar lá. Ele não estava ligado. E se você ler o texto, você vai ver que foi nesse ponto que eles vão para aquela cidade que quando começa a descer o fogo do céu, a sua esposa olha para trás, ela é morta. Ló, ao invés de buscar a ajuda de Abraão, ele decide morar numa caverna com as 2 filhas. Ló se torna um bêbado. As filhas saíram de Sodoma e da região, mas aquilo não saiu do coração delas. Elas embebedam o pai. Olha, a Bíblia diz lá em 2 Pedro, que Ló era um justo. Ele era um crente. Mas olha onde um crente chega. Olha onde Salomão chegou. Olha onde Davi chegou. Quem está em pé, cuida para não cair. Esse homem bêbado, deita-se com as filhas e vai ser pai dos seus netos e gerar 2 nações que não existem mais, que Deus destruiu totalmente. Amonitas, moabitas, inimigos do Senhor. Ló salvou-se, mas perdeu a sua família. E eu deixo aquela pergunta para você: e quanto à sua família?
como você se encaixaria hoje? Falo para pais, falo para mães, falo para pessoas que são responsáveis por outras pessoas. Eu falo para você que em algum ponto, onde você está, seja no trabalho, onde você estuda, na igreja, que você é luz ou não. Então, termino pensando assim, aliás, para você pensar. Alguns dizem, nós não vamos lembrar de nada quando chegar na eternidade. Será? Quando a Bíblia fala lá em Apocalipse, não haverá lembranças, não é que vai haver uma amnésia das coisas. É que ele fala das coisas que passaram, é desse mundo caído, não vai voltar mais nada. Mas se você prestar atenção na conversa de Jesus com Moisés e Elias, eles não perguntaram quem eu sou, de onde eu vim. Se você prestar atenção na história do rico e Lázaro, o rico lembrava quem ele era, lembrava de Lázaro. Então, sabe o que eu acredito? Eu acredito que eu e você vamos ver pessoas que nós conhecemos no juízo final. E será que seus filhos estarão assistindo aquele julgamento ou sendo julgados? Essa lembrança é uma lembrança eterna. Pastor, como é que nós vamos lidar com essa lembrança? O céu não vai ser o céu. Isso é apenas uma pergunta, uma desculpa banal, parece até bonito. Como eu falei daquelas pessoas que dizem, não olha para mim, olha para Jesus. Tira de si a responsabilidade. O fato é que nós vamos lembrar, sim. O fato é que pessoas dependem do seu testemunho. Precisam do seu testemunho. Essas é como uma linha do trem. Somos salvos pela fé em Jesus. Mas ninguém é salvo se o evangelho não for pregado e dado testemunho. Eu peço a todos, por favor, baixem suas cabeças, vamos fazer uma oração. Talvez você tenha decisões a serem tomadas hoje, decisões sérias, entre você e Deus. Eu tenho uma decisão que eu já tomei há vários anos, e vivo por ela e vivo nela. Espero morrer nela. E desafio você, irmão, irmã, jovem, adulto, pai, mãe, a fazer um propósito no poder de Deus. Que Deus dê a você, a mim, aquela perseverança que Ele deu a Noé. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Para que, se for da vontade de Deus, que eu morra na fé. Que eu morra como um exemplo para os meus filhos, para ter a consciência limpa, que se alguém não creu, não foi porque eu fui um tropeço, mas foi porque não quiseram. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra maravilhosa, pelo discurso do Senhor. Ó Espírito de Deus, nós te pedimos, tem misericórdia de nós, dá-nos graça, dá-nos o poder que vem dos altos céus, Deus, para perseverarmos até o fim, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, de tal maneira que nós sejamos instrumentos de salvação referenciais para as gerações, a presente e as próximas também, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.